Gostaria de apresentá-lo, professor Rogério. Vou apresentar alguns detalhes aí do seu currículo, depois o senhor fica à vontade para complementar, tá bom? Joia. Então, o professor Rogério Natal, ele é diretor-presidente do Instituto CRN em Valença, né? Ele tem MBA em empreendedorismo e marketing e finanças pela Universidade... Da onde, professor? UNIBF. Do MBA, UNIBF, né? É de Fortaleza. Isso, Fortaleza, maravilha. Eu não conhecia essa, desculpa. Ele é mestre em reabilitação oral, doutor em odontologia pela São Leopoldo Mandic e é professor de clínica integrada, harmonização terapêutica na Unifa, né? Então, o senhor fica aí à vontade de falar alguns, mas aí tem muito mais coisa. Pode ficar à vontade de estar falando aí, tá bom? Eu gosto de apresentar, Alexandre, isso aí só para ter o conhecimento de quem está falando, só isso, tá? Fique à vontade, pode falar aí, tá bom? Pode Professor, passar. eu vou sair agora. Eu vou sair e vou deixar o senhor à vontade ministrando a aula, tá bom? Pode compartilhar a aula aí, tá bom? Muito obrigado, fique à vontade. Um abraço. Já agradecer ao Sérgio aqui pelo apoio também. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro meeting da Tec Cursos, né? Muito obrigado a todos. Obrigado ao Alexandre, aos colegas que estão me ouvindo e vendo. Gostaria de agradecer já ao Sérgio também, que deu um apoio fundamental aqui para acontecer isso. Vou ter que agradecer aqui o meu filho, que estava aqui do lado, aqui me ajudando também, senão acho que não sairia isso. Tá? Sejam muito bem-vindos. Isso aí é uma leve apresentação de quem está falando com vocês. De odontologia eu tenho 33 anos, mas fiz biologia e química antes e atuo na área, né, da docência há esses 33 anos de docência em várias faculdades. Por favor, Sérgio, pode passar. Vocês vão ver que eu gosto muito de apresentar algumas frases que eu acho que são estimuladoras, né? Os povos inteligentes aprendem com os erros dos outros, os medíocres com seus próprios erros e os imbecis não aprendem, né? Os idiotas. Então, isso é importante, essas frases, para poder motivar a gente e alertar o que a gente precisa mudar de hoje para amanhã. Por favor. Próximo. Somente 10% da população tem o que se chama vontade de aprender. 90% não fazem nada para melhorar suas habilidades, enquanto o item aprendizado não fizer parte da descrição do seu cargo. Esse estudo foi feito em Harvard em 2007 e nós estamos em 2024 e, pelo visto, nada mudou. Ou seja, 10% da população só é que quer evoluir. E desse povo que quer evoluir, quem está assistindo aqui, sinta-se incluído nesses 10%. Então, vocês que estão aqui já estão fazendo parte desse pessoal que quer aprender, né, evoluir. Por favor, Sérgio, eu vou ter que ficar pedindo aqui, porque a gente está transmitindo diferente. E não há crise para quem é qualificado. Foi feita uma recente pesquisa, essa recente pesquisa estava falando que faltarão 40 milhões de profissionais qualificados no mundo até 2020. Nós já estamos em 2024 e eu continuo falando que nada mudou. Está faltando, sim, muitos profissionais qualificados. Não é só ter um diploma, ter um certificado que o qualifica. Eu falo que a gente precisa colocar a mão na massa e botar a teoria na prática. Por favor, Sérgio. Habilidades mais difíceis da gente encontrar por aí: raciocínio e resolução de problemas, resiliência e adaptabilidade, iniciativa, confiabilidade e autodisciplina, espírito colaborativo e trabalho em equipe. E eu resumi isso numa coisa só: o que está faltando é formação intelectual. Nós temos formação de tudo enquanto é nível, mas aquela formação intelectual está faltando. Ontem eu estava comentando com um grupo de alunos que o QI médio do brasileiro está em 83, sendo que a média do QI é em torno de 100. Japão, QI médio 117. Então, se o Brasil tem um QI médio de 83, é sinal que tem muita gente abaixo do 83.
Então, está faltando muita formação intelectual para muita gente. Está faltando muito profissional no mercado, profissional qualificado. Por favor, Sérgio. Pode passar. Esse slide eu gosto de mostrar que o processo de enriquecimento se baseia em viver alguns anos da sua vida como a maioria não quer. Próximo. O próximo vem uma brincadeira aí. Para assim poder passar o resto da sua vida como a maioria não pode. Aí vocês vão ver um retrato meu ali em cima, que é uma brincadeira. Mas essa é a verdade, né? Quem está assistindo neste momento está deixando de fazer outra coisa. Então, está querendo se aperfeiçoar, está querendo aprender alguma coisa a mais na sua vida profissional. E é isso que vai fazer a diferença para vocês a partir de amanhã. Pode passar, por favor. E eu gosto muito da frase do Karnal, que sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Eu dou curso, geralmente, sábado e domingo, e eu vejo isso. São pouquíssimos os alunos que se dispõem a ir assistir uma aula num domingo. A maioria não quer. Então, a maioria vai achar que é sorte de quem foi e se deu bem. Pode passar, por favor. E a gente vai falar um pouco de gestão e um pouco de marketing. Eu sei que está todo mundo querendo saber, né, qual é o preço do seu valor. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Pode passar, por favor. Muita gente aí já deve ter lido, estudado ou ter feito alguma coisa sobre marketing. Marketing é um conjunto de atividades que envolvem o processo de criação, planejamento e desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades do consumidor e de estratégias de comunicação e vendas que superem a concorrência. Eu falo que antigamente, com certeza não é, né, da década de vocês, mas antigamente o marketing do dentista era quebrar um vidrinho de eugenol na calçada em frente ao consultório. Que aí o paciente passava lá, sentia cheiro de eugenol e falava, opa, tem dentista aqui dentro. Hoje o marketing é totalmente diferente. Tá? Pode passar, por favor. Eu gosto dessa imagem aí, que muitos que estão assistindo vão falar assim, nossa, está fazendo clareamento dental com luz. Já foi provado que a luz não muda o resultado do clareamento. E aí entra o marketing. Eu falo assim, quando você falar para o seu paciente que você está usando uma luz e também usando um laser, e que os artigos já mostram que não há diferença no resultado usando luz ou não, você explica para ele que você usa a luz porque não é que vai mudar o resultado do clareamento, mas a luz produz energia, energia produz calor, calor muda a velocidade da reação. E o laser que tem aí diminui a sensibilidade pós-clareamento. Então, você está usando uma coisa que já foi provado que não muda o resultado, mas que você usa para beneficiar o teu paciente. Olha a jogada, né, contraditória ao que os artigos dizem. Não estou dizendo que a luz vai ajudar a clarear. A luz vai acelerar o processo de reação. Então, isso é um marketing. O paciente entende que você entende do assunto. Pode passar, por favor. E essa aí eu gosto muito. Sim, eu ouvi falar sobre a crise, mas decidi que eu e minha empresa não iremos participar. Quem é mais, de repente, aí, dos 50 anos para cima, se tiver alguém, vai entender o que eu vou falar. Crise sempre existiu, sempre existirá. E existe na política, né, a ideia de favorecer a crise, para que o povo fique mais sofrido. Então, gente, crise sempre existiu, sempre vai existir. E a gente vai superar isso. Por favor, pode passar. E aí a gente vem falar de precificação, gente. Acerte na precificação do seu produto e serviço. O preço de um produto e serviço deve ser definido com base nos custos e na estratégia de marketing do negócio. Em se tratando de preço, para o marketing, o importante é o valor percebido e não o custo da produção. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. É um erro, né, da maioria dos colegas achar que porque comprou um determinado produto por 200,
Se ele oferecer para o cliente por 400, ele está ganhando 100%. E a gente vai ver que não é bem assim. Às vezes, no final, está ganhando 10%, 15% só. Pode passar, por favor. Realidade não existe, percepção é tudo. Eu vou dar uma pausazinha aqui, eu vou contar uma história para quem viveu a época lá da década de 90. Era o presidente Fernando Collor, que estava na presidência, e ele abriu as importações. E o Mapping, em São Paulo, né, aí pertinho do pessoal de São José dos Campos, o Mapping comprou assim, umas 300 peças de pullover do Uruguai. Eu vou botar preço real de hoje, né? Comprou a R$5 cada peça. Aí ele botou na banca lá para vender, na Paulista lá, falou, vou botar a 15. Comprei a 5, boto a 15. A banca ficou lotada de pullover, todo mundo entrava, olhava, pegava o pullover e não comprava. Passaram-se aí umas 4 semanas e nada de vender pullover. Um dos vendedores lá sugeriu ao gerente, falou, posso mudar o preço desses pullover? E o gerente achou que ele ia mudar para baixo. Ele falou, não, nós vamos passar para R$60. Aí o gerente falou, não vai vender, não está vendendo por 15. Em uma semana esgotou todos os pullovers. Conclusão, a percepção, que eu disse que é tudo, que a realidade não existe, é justamente disso. As pessoas entravam, via que o pullover era bom, mas não acreditava que podia comprar por R$15. Alguma coisa estava errada. Quando passou para R$60, o povo entendeu que aquele pullover, que deveria custar uns 150, realmente estava num preço muito bom. E aí vendeu tudo. Então, às vezes, o que eu quero dizer não é você colocar preço ou valor barato no teu produto ou serviço que vai atrair a venda. Pode passar, por favor. E eu gosto desse aí, né, do nosso artista lá da TV, sobre percepção, é justamente isso. A gente vê muito isso no Mercado Livre. Você compra um produto por R$100 e paga R$20 de frete. Todo mundo fica nervoso porque tem que pagar frete, que é isso, um absurdo. Mas se bota R$120 de frete grátis, todo mundo fica feliz. Então, notem como a percepção é diferente da realidade. Muitos não notam isso. E no Mercado Livre, o mesmo vendedor coloca 3, 4 anúncios diferentes, né, facilitando a compra, botando frete grátis, botando sem entrada ou dividindo em mais vezes, mas, na verdade, o valor final é o mesmo. Pode passar, por favor. E esse gráfico aí mostra isso, como que você quer o seu projeto, né, o seu resultado. Rápido e barato vai ser um desleixo, né, ou vai estar incompleto. Grátis de excelência é o que a gente fala, então faz você mesmo. Rápido e grátis é porcaria. Não vou entrar no mérito aí, mas vou contar uma historinha interessante aqui, que muitos já podem ter passado por isso. Às vezes, o parente, ou já tive a oportunidade de aluno questionar isso. Perguntar, professor, o senhor faria uma restauração no meu dente de graça? E eu respondo, faço. Eu faço de graça para você. Você só vai pagar o material, a hora da minha clínica e o laboratório. E o aluno questionou, mas o senhor falou que era de graça. Eu falei, de graça é o meu trabalho. Se eu tiver que pagar tudo isso, eu estarei pagando para fazer a tua restauração. Então, a gente tem que entender o que é de graça. O que eu vou fazer grátis para você? E isso aí, muita gente cai do cavalo achando que fazer de graça é assumir todas as despesas. Pode passar, por favor. Olha só esse gráfico. Quanto você quer gastar com o dentista, né? R$40, R$80 ou 140? Quanto vale a sua saúde? Então, o paciente às vezes fala, nossa, doutor, a sua restauração é bem puxada, né? É bem caro. Eu falo, pois é, mas você não sabe o material que é usado, como vai ser feito, a estrutura que você está utilizando aqui, todo o aparato para poder fazer a sua restauração. Você não pode comparar, né, uma restauração de resina com todas as outras que tem no mercado. Né? Tem
quem está me ouvindo sabe disso. Tem tipos de resinas, tipos de adesivos, tem a localização do teu consultório, tem o equipamento que você trabalha, tem a tua equipe de apoio. Então, o paciente já está entendendo isso. Eu vejo muito isso. A minha cidade é pequena, tem 70 mil habitantes. Eu fui o primeiro dentista a cobrar consulta lá. Quando eu comecei a cobrar consulta, e depois eu vou falar sobre consulta, todos os colegas falavam assim, não vai ter paciente, porque todo dentista não cobra consulta. Eu falava, e sobrevive como? Quem que paga a despesa do final do dia se você atendeu 10 pacientes, fez planejamento e não cobrou nada? E aí agora, né, graças a Deus, minha agenda não mudou, muito pelo contrário, acho que até ficou bem boa, e alguns colegas começaram a cobrar consulta, a entender que se um médico cobra uma consulta, né, e a consulta do médico às vezes é 15 minutos, 20 minutos, como nós, que levamos aí 45 minutos, 1 hora, dependendo do caso, até mais de 1 hora fazendo uma consulta, ela pode ser grátis. Consulta não é fazer orçamento, entendam isso, por favor. Consulta é avaliar o paciente no todo. Então, isso aí leva 1 hora para você poder fazer uma consulta, fazer a abordagem dos exames de imagem, exames clínicos, moldagem, fotografias. Isso faz parte de uma consulta. E essa consulta tem o seu valor, tá bom? Pode passar, por favor. E o que mata a maioria dos dentistas são os próprios dentistas. Essa palavrinha aí em cima é incrível, né? Dentista tem mania de diminuir tudo. É uma resininha, tem uma carizinha nesse seu dente, é uma extraçãozinha, é coisa simples. Gente, não há nada simples, né, no corpo humano. Então, quando não se domina um procedimento, o cirurgião dentista, em 82% das vezes, coloca a técnica e o seu trabalho no diminutivo. E isso aí a gente tem que abolir. Você não vai ver um médico falar que aquela pinta que você tem no braço é uma pintinha. O médico ele vai valorizar aquela pinta que você tem ali. E o dentista quer diminuir. Aí o dentista dá um preço para uma resininha e o paciente vai achar, pô, se era uma resininha, por que ele cobrou tão caro? Então, cabe a nós valorizarmos o que a gente faz em cima do que a gente tem de estrutura. Tá bom? Pode passar. Eu gosto muito de enfatizar uma coisa. Não é porque eu faço um implante em meia hora que ele tem que ser mais barato do que o implante que eu levei 2. É a qualidade do trabalho, é a competência do profissional, não é o tempo que leva um ou outro procedimento. E eu gosto de colocar esse slide aí do meu filho que está em São Paulo. Eu tenho 2 filhos, um está em Valência e um está em São Paulo. E o Vitor botou isso aí. Sendo o corpo humano algo tão complexo, não existem procedimentos simples. A gente precisa entender isso. Eu não sou endodontista, e eu falo isso há 30 anos com meus alunos. Se eu fosse especialista em endo, eu colocaria que eu era um cirurgião neurodental. Porque desculpa os endodontistas que podem estar presentes aí, mas eu já ouvi muito endodontista falando assim, é fazer um canalzinho, vou fazer um canalzinho, vou fechar um canalzinho, eu vou abrir um dente para fazer um canal. Gente, é menosprezar a qualidade de si próprio. Então, a gente precisa entender que não é um procedimento simples. Nós, como temos qualidade e competência, para nós é simples, mas para o paciente não é. E o simples nosso é porque a gente tem capacidade para exercer e fazer bem feito. Então, a ideia é, não existem procedimentos simples. Tudo é muito complexo. Pode passar, por favor. Olha, eu achei um absurdo quando eu vi essa propaganda aí. 3 sessões de clareamento a laser, já começou a língua portuguesa a matar o profissional, né? Clareamento a laser e não com laser. Mais uma raspagem de tártaro, mais profilaxia, mais dessensibilização terapêutica, que a gente fica sem saber isso tudo, como é que vai ser feito. Mais uma avaliação completa de 1.310 por R$ 119,90 em 3 vezes sem juros. Isso, para mim, é denegrir a profissão, o profissional ou a clínica que lança uma propaganda dessa. Nós temos visto muito bem isso aí
no Instagram, aquelas propagandas, né? Meu curso online de 3.000, agora por duas de R$ 45. Gente, não existe isso. Está querendo enganar quem? Era 3.000 e você vai vender agora por duas de R$ 45? Pô, vamos cair na real, né? Vamos ser éticos. Pode passar, por favor. Eu vou deixar esse slide, depois quem quiser eu passo. Não vou, né, entrar muito no assunto para não demorar, porque eu já demorei um pouco para entrar. Mas tem mitos e verdades sobre preços, né? Ali em cima, preço é o problema? Não, preço é um problema, mas não é o fator mais importante. É a sua função, a nossa função, neutralizar o fator preço. Quando o paciente me pergunta e fala assim, doutor, mas está caro, eu falo, em relação a quê? Você está comparando a minha avaliação e o valor que eu te dei comparado a quê? Ou a quem? Né? Isso aí já acaba com ele, porque ele só quer saber de falar que está caro, mas ele não sabe caro em relação a quê. Quando você faz essa pergunta para ele em relação a quê, ele já fica sem saber o que falar. O mercado fixa o preço? É o preço nós é que vamos fixar. Nós é que vamos determinar quanto vale cada procedimento nosso. O importante é vender a qualquer preço? Lógico que não. É importante vender? Sim, nós somos vendedores, mas a gente tem que vender tendo lucro, senão vai fechar. Tem várias clínicas aí fechando, como também tem várias clínicas abrindo. Desconto é sempre necessário? Desconto é uma mercadoria de troca, gente. Você pede 5.000 para fazer um procedimento e o paciente pede desconto. O que você deve falar para ele? Bom, você quer um desconto, mas você vai me pagar em dinheiro? Você vai me pagar à vista? Você vai dividir no cartão de crédito? Vamos negociar se você quer desconto. E toda vez que você abre o desconto sem ter uma moeda de troca, você está se desvalorizando e o teu cliente está entendendo essa desvalorização. Imagina você cobra por um procedimento 5.000 e eu peço para você e falo assim, pô, dá um desconto aí. Aí você vira para mim e fala assim, vou te fazer 4.500. Na minha cabeça eu vou falar, poxa, ele ia ganhar R$ 500 à toa. Mas eu vou forçar mais um pouco. Poxa, doutor, 4.500 está puxado para mim ainda. Pô, melhora esse desconto aí. Aí você fala para mim assim, tá, eu faço por 4.000. Na minha cabeça eu vou falar, poxa, ele ia ganhar R$ 1.000 à toa, porque com 4.000 ele já está ganhando. Então, cuidado com o desconto. O desconto tem que ser uma mercadoria de troca e não um fator que pode denegrir a tua qualidade profissional. Pode passar, por favor. Se eu estiver sendo muito rápido, me dê um aviso aí. Olha só considerações sobre valor e preço, gente. Uma xícara de grãos que pode custar 1 centavo, depois de moído, 50 centavos. Depois de feito o café, R$ 2, dependendo de onde ele vai ser servido. Mas se ele tem uma marca, ou se ele está no shopping, já passou a ter R$ 5. Olha que a matéria-prima é a mesma. Então, aquela resina que você faz no teu consultório, aquela lente de contato de porcelana que você faz, é o mesmo material para todos os dentistas. Né? Basicamente, vamos botar assim, genericamente. O que vai mudar é a qualidade do profissional, o que ele oferece para o cliente em cima daquele tratamento, a receptividade desse cliente. Tudo isso está agregando valor ao que você coloca lá. Por favor, pode passar. O exemplo mais claro para nós é a pipoca, né? A pipoca na praça é R$ 5. No circo, passa para 12. No cinema, ela vai a 50. Você vai sair do cinema para comprar pipoca lá na praça? Não vai. Então, no lugar certo, você será valorizado. Eu tenho uma frase que não é minha, mas eu completei ela. Dizem assim, você tem que ser a pessoa certa, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Eu complementei ela, eu falo assim, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e ser a pessoa certa. E aqui vai uma dica que eu lembrei agora. Uma vez eu entrei numa agência de automóveis, da Chevrolet. Nessa época eu não tinha dinheiro para comprar carro zero, nem pensar. Mas eu entrei assim mesmo. Entrei, fui olhando os carros, e aí um vendedor chegou para mim e falou assim, o senhor tem
preferência de algum carro desse aqui. Eu falei, cara, eu não tenho nem como comprar o mais barato que você tem aí. Mas eu estou dando uma olhada. Não se prenda comigo, não. Ele falou, não, muito pelo contrário. Do momento que você botou o pé aqui dentro, você já tem a intenção de um dia comprar um carro. E eu estou aqui para te auxiliar nisso quando você quiser. Eu passei isso para o consultório e falo para todos que trabalham comigo. Do momento que o cliente chegou até nós, ele já tem a intenção de sair com o problema dele resolvido. Então, a gente tem que atender ele da melhor forma possível e resolver esse problema. Ele não veio aqui à toa. Ele não entrou aqui por curiosidade. E mesmo se foi por curiosidade, ele já tem a intenção. E quando a gente cobra a consulta, ninguém vai lá no teu consultório simplesmente para saber preço. Ele já vai com uma indicação pré-orientada. Ele já vai com uma formação de que o que ele quer é lá com você. Tá bom? Pode passar. Essa é boa, né? Dentistas são como vinho. Se você escolher pelo preço, não pode reclamar da dor de cabeça depois. E isso é verdade. E tem outra que dizem que também dentistas são como vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Isso eu puxo a brasa para a minha sardinha aqui. Pode passar. E aí, sempre haverá alguém no mercado vendendo mais barato que você. E eu botei. E também alguém vendendo mais caro que você, né? Você não precisa ser o mais caro da sua região. Você precisa ser o melhor do melhor que você possa fazer. O Cortella fala uma frase muito interessante. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. E é isso que a gente precisa fazer. Ser melhor amanhã do que fui hoje. Né? Trabalhar melhor, promover qualidade de vida para os pacientes melhor do que a gente está sendo hoje. Pode passar, por favor. Olha só o exemplo disso. Profissional. Vai ficar R$1.000 para fazer esse muro, essa parede. Então, tem gente que faz mais barato. E tem uma frase que eu acho que vem pela frente aí, que caro é aquele trabalho barato que não deu certo. Aí realmente fica caro. Pode passar, por favor. Isso aí, ó. Caro é aquilo que você pagou barato e não deu resultado. Você não ficou satisfeito. Aí realmente fica caro o serviço. Pode passar, por favor. Se você não souber vender, sua empresa não vai crescer. Gente, infelizmente, muita gente fala, eu não tenho que vender. Não, nós somos vendedores. Notem que essas clínicas, não vou chamar de clínicas populares, mas as clínicas que existem por aí, eles contratam um dentista que eles dão o nome de orçamentista. Opinião minha, particular. Eu acho horrível isso. Mas eles trabalham com o orçamentista, ou seja, o cara que vende clareamento para dente que vai ser extraído mês que vem. Mas ele está vendendo. A empresa não pode fechar. Infelizmente, está ocorrendo isso por aí. Isso aí é só um exemplo do que acontece. Não estou dizendo que tem que ser feito isso. Isso aí é totalmente sem ética nenhuma. Mas a gente precisa vender. Mas vender ética, vender qualidade, vender saúde. Pode passar, por favor. Nós somos todos vendedores. Olha só, o cliente não quer saber o que você, sua empresa, seu produto ou serviço fazem. Ele quer saber o que faz por ele. Antes de abordar o cliente, trate de se preparar. Ao abordá-lo, ouça mais do que fale. É fundamental compreender o que ele de fato procura e o que de fato precisa. Seja persistente, mas não seja inconveniente. E, acima de tudo, não seja muito menos chato. E olha só, todos nós temos ou tivemos, né, muitos já venderam, né, o melhor aparelho de diagnóstico da cavidade bucal, que é chamado articulador semiajustável. Mas só de ouvir esse nome, muitos colegas tremem, porque a faculdade passou o terror para eles. Só fazendo um parênteses aqui, o articulador semiajustável é o melhor aparelho para se vender diagnóstico, para se mostrar o diagnóstico. A gente consegue ver o paciente pela nuca,
A gente consegue fazer os movimentos, tanto de Miyagi, quanto dos movimentos bordejantes, né? Lateroprotrusão, protrusão, via interferência. Então, gente, utilizem o articulador semiajustável para mostrar para o paciente aonde está o problema dele, né? O que está ocorrendo, o que pode ser feito. Hoje a gente tem vamos botar assim, a informática, né? Ajudando, o digital trabalhando. Então, nós temos muita coisa para oferecer para o paciente para valorizar o nosso trabalho. Pode passar. Ninguém é desimportante, entenda isso. Trate todos os clientes com o mesmo respeito com que você gosta de ser tratado. Nunca se deixe enganar pelas aparências do seu cliente. Isso é interessante. Às vezes entra aquele senhorzinho de chinelo de dedo, né, um chapeuzinho de palha, e muitos profissionais não o tratam como tratam aquele que entra de terno e gravata e que parece que tem dinheiro. Às vezes o senhorzinho tem muito mais dinheiro naquele bolso do que o engravatado tem no banco. Então, o cliente é cliente, seja ele com o fenótipo que for. Lembre-se de que há clientes que é melhor também não tê-lo. Avalie bem e defina com clareza quem você quer e quem você não quer ter como cliente. Se enfrentar uma objeção, procure uma forma criativa, porém autêntica, de contorná-la. Procure compreender onde está de fato a origem do problema para depois avaliar como superá-lo. E aqui um conselho de uma pessoa de 30 e poucos anos de odontologia. Se você tiver problema com o paciente, resolva esse problema dentro do seu consultório. Não deixe ele ir para o fórum, não deixe ele ir para um escritório de advogado. Mesmo que você perca algum valor, algum dinheiro nessa negociação intraconsultório, o faça, é muito melhor. Pode passar. Desconfie das verdades absolutas e de frases do tipo: ninguém está comprando esse tipo de coisa, ou neste mercado todo mundo só está atrás de preço. Isso aí eu tenho um exemplo meu. Quando eu fui fazer meu primeiro curso de implante, foi em 2001. E alguns colegas em Valença falavam assim: você vai fazer implante para quem? Ninguém em Valença tem dinheiro para fazer implante, não, pá. O pessoal aqui vive fazendo dentadura. Eu falei: não, mas eu vou fazer sim, porque eu não pretendo tratar só os valencianos, não. Eu pretendo tratar gente que venha de fora me procurar. E isso deve ter doído muita gente. E hoje, de 2001 para cá, Valença deve ter uma média aí de uns 20 implantodontistas, se não tiver mais, e todos trabalhando. Você e sua empresa podem definir o preço de um produto ou serviço, mas somente o cliente pode atribuir valor ao produto ou ao serviço. O que isso quer dizer? Eu vou determinar o valor do meu procedimento, mas eu tenho que passar isso para o meu cliente para ele entender o valor deste valor. Então, é ele que vai atribuir o valor realmente que eu estou dando ao trabalho. E ele vai entender por que ele está pagando um valor diferente do que está rolando lá na vizinhança. Nunca, nunca, nunca se esqueça de que o cliente sempre compra pelas razões dele, nunca pelas suas. Mas são as suas avaliações, são as suas palavras, a sua conversa que vai fazer com que ele escolha fazer ou não o tratamento com você. Outra coisa que é fundamental é o paciente ganhar, ter confiança no profissional e o profissional ganhar a confiança do paciente. Feito isso, mostrar conhecimento para o paciente, isso aí é a chave fundamental para o paciente fechar o tratamento. Pode passar, por favor. Suas metas não vão sair do papel se não tiver planejamento. Pode passar. Não tem mais meio termo. Ou você é o mais barato ou você é o melhor. Você que vai decidir o que você quer ser. Não dá para ser os dois. Podem ter certeza disso. Pode passar. Não cobro pelo que faço, cobro pelo que sei. E eu acrescentei, e me custa muito tempo e dinheiro para eu saber. Né? A gente, para saber, a gente se dedica finais de semana, semanas inteiras, sacrifica a família para a gente buscar conhecimento e passar esse conhecimento em termos de valor para o paciente, para o que a gente faz no dia a dia. Pode passar.
Olha, o dentista cobra muito caro. Olha quanta coisa nós, dentistas, precisamos investir. Né? Uma vez um paciente questionou, isso já tem muitos anos, isso, mas ele me questionou de uma radiografia periapical, que na época eu devo ter cobrado R$ 5. Ele falou, doutor, isso deve custar menos de R$ 1. Eu falei, exatamente, custa mesmo. O senhor tem o aparelho? O senhor sabe fazer diagnóstico vendo essa imagem que eu tenho aqui? Aí ele, não. Eu falei, então, o senhor está pagando, não é a película, o senhor está pagando o meu conhecimento. Mas se o senhor quiser, eu te vendo a película aqui, o senhor leva para casa por menos de R$ 1. Aí, né, imagina a cara que ele ficou. Pode passar, por favor. E eu gosto dessa frase que a gente precisa disso. Lutar por uma odontologia que valorize o diagnóstico. Eu não entendo como é que alguém pode tratar uma outra pessoa se não tem diagnóstico. A gente está vendo muito isso na área médica. Né? Tudo é virose, tudo é virose, tudo é virose. Gente, virose é vírus. Vírus tem vários. Mas virou um tabu falar que é virose. Virose, como é que você trata virose? É igual para todo mundo? Todo paciente é igual? Todo vírus é igual? Então, na odontologia, a gente precisa valorizar o diagnóstico. E quando você faz um diagnóstico preciso para o paciente, ele fecha com você. Porque ele já está cansado de ouvir lero de muitos dentistas por aí. Pode passar. Fatores determinantes para o sucesso: conhecimento, habilidade e atitude. Esses 3 fatores são fundamentais. Pode passar, por favor. Desculpa a palavra, mas a verdade é essa aí. Seja foda. O mundo já está cheio de gente mais ou menos. Eu tenho uma frase que é chocante, que eu gosto de falar isso, que é impactante mesmo. A maioria é burra. Se você seguir a maioria, você está incluído nesses 90% ou 95%. Tá? Pode passar. Isso aí, quem quiser, eu passo essa tabela depois para vocês, porque deveria, se fosse presencial, seria mais fácil de explicar. Mas ela mostra como o seu desconto vai reduzir o teu lucro e o que você vai precisar trabalhar mais para poder voltar ao lucro que você tinha. Então, para ter o mesmo lucro, o volume de vendas deve crescer. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Nós temos que trabalhar com percentual, com números. Senão, você chega no final do mês e fala, nossa, esse mês eu trabalhei 22 dias e eu estou no vermelho. Por quê? Porque você não está fazendo planejamento dos seus gastos. O pessoal fala muito isso na propaganda que eu vejo no Instagram, né? Vou te ensinar a ganhar 100 mil por mês, a faturar 100 mil por mês. Beleza. Uma empresa, uma clínica, um consultório pode faturar 100 mil por mês. Mas se ele gastar 90, o lucro dele foi 10 mil só. Não adiantou ele ter um faturamento de 100 mil. Às vezes, um que faturou 50 lucrou mais do que o que faturou 100 mil. Então, tem que estar no papel. Despesa fixa, despesa variável, faturamento e, no final, o lucro. Eu passo essa tabela para vocês, para quem me pedir aí. Pode passar, por favor. Vamos pensar aqui, ó. Quem estiver me ouvindo aí, me assistindo, pega um papel, uma caneta. Bota isso no papel. Quanto você paga de aluguel na sua sala ou nas suas salas? Eu vou chutar aqui um valor assim, R$ 1.500 no aluguel. Eu vou até fazer uma conta aqui junto com vocês aqui para a gente ter um fator mais realístico. Então, vou botar aqui R$ 1.500 de aluguel. Condomínio. Geralmente, a sala está num prédio, tem um condomínio. Sei lá, cada um vai colocar o valor da sua realidade. Eu vou botar aqui um condomínio de R$ 200. Luz, água, IPTU, vou botar mais R$ 200. Internet, todo mundo tem que ter uma internet, R$ 100. Uma secretária, hein? Estou colocando uma. Um salário aí de 1.420, mais uns 70% de impostos em cima, vai para uns 2.900. Manutenção dos equipamentos, coisa que quase nenhum dentista pensa. Eu preciso ter uma reserva para fazer a manutenção dos equipamentos? Tem que ter.
Então, vamos botar uma manutenção dos equipamentos, assim, R$100 por mês, R$1.200 por ano. R$1.200 por ano, R$100 por mês. Para que isso? Para o dia que queimar alguma coisa lá, eu ter um dinheiro para isso, para eu não ter que tirar dinheiro de outra parte. Eu tenho uma reserva para manutenção do equipamento. Poxa, não queimou nada durante um ano, está guardado R$1.200. No outro ano queimou uma lâmpada, no outro ano queimou a resistência da autoclave, eu tenho dinheiro para isso, separado. Prolabore, aí chegou o ponto-chave. Vamos pensar uma coisa aqui. Salário médio de um dentista, CLT, eu imagino que esteja por volta dos R$4.000. Cada um coloque o valor aí da região, mas eu acho que é mais ou menos R$4.000. Até porque muitas clínicas pagam, né, diária para dentista. E a diária do dentista está em torno aí de R$120, R$150, que vai dar mais ou menos um salário aí de uns R$4.000 trabalhando todos os dias. Se o salário de um dentista CLT está em torno de R$4.000, você vai escolher qual é o seu prolabore para ser empreendedor, para ser dono da tua empresa. Eu gosto de calcular assim, pelo menos 3 vezes o salário básico. Se o salário base é R$4.000, eu vou botar que eu quero ganhar R$12.000 por mês. Pronto. Escrita contábil, né? Eu tenho que ter uma contabilidade. Vou botar uma contabilidade aí de uns R$200. Coleta de lixo contaminado, eu preciso ter uma empresa para fazer a coleta. Vou botar R$100. Gente, soma tudo isso. Somem tudo que eu coloquei aí. Aluguel, condomínio, luz, água, IPTU, internet, até coleta do lixo contaminado. Some tudo isso, divida por 22 dias úteis. Isso fazendo com que você trabalhe de segunda a sexta. São 22 dias úteis. Divide isso por 22 dias, divide esse valor dos 22 dias por 8. E aí você vai saber qual é a sua hora clínica. Quanto que você precisa receber por hora para manter o teu consultório no azul. Não é para te dar lucro, é para manter o teu consultório no azul, esse valor. Então, eu não fiz as contas aqui, mas 1.700, 1.900, 2, 4.900, 5, 17 mil e pouco, vamos botar 18.000. 18.000 divide por 22, chega a uns R$80. Vamos botar, vou arredondar uns R$80, tá? Quem fizer a conta aí certinha vai ver que está por aí. Então, eu descubro que, para eu arcar com todos esses compromissos aí e ter o meu salário, que eu estipulei de 12.000, eu tenho que, por hora, receber R$80. Isso sem eu estar gastando nada de material. Eu tenho que estar. Meu paciente sentou na minha cadeira, eu sei que ele tem que me pagar no mínimo R$80. Então, tem que ter uma consulta, um valor de consulta. Eu tenho que trabalhar agora, isso é custo fixo, eu tenho que trabalhar nos custos variáveis. Pode passar, por favor. Eu dei um exemplo aqui, que aí vocês vão poder colocar de acordo com vocês aí. Material para uma restauração em resina composta classe 1. Gente, nós vamos gastar luva, anestésico, agulha, ponta diamantada e broca. Mas isso aí vai durar muito tempo. Não, vai durar um tempo X. Então, eu tenho que colocar o desgaste dela. Um lençol de borracha, o ácido fosfórico, o microbrush, o adesivo, a resina composta, o rolete de algodão, material de acabamento, sugador de saliva, o aparelho fotopolimerizador, que ele vai ter uma vida útil X. Gente, tudo isso faz parte para eu poder montar quanto eu vou cobrar por uma resina classe 1. Aí vocês vão ver que aquela resina classe 1 que você está cobrando R$150, R$200, não está dando lucro para você. É a hora de você rever seus preços, transformar esse preço em valor para o paciente. Para você vai ser preço, para o paciente você vai dar valor. Valor vai embutir o recebimento dele na sua clínica, o atendimento dele, toda a cortesia com ele e o valor que você vai passar para ele. Tá bom?
acho que dá para elucidar mais ou menos como que tem que ser feito o teu planejamento mensal, o teu planejamento de honorários por hora. Quanto que você precisa? Não tem como você atender alguém durante 1 hora, você gastou lá todo o material, né, toda a parte de custo fixo, e ainda gastou lá o material de esterilização que você usou, né, mais o seu atendimento, a sua disponibilidade de graça. Então, você está pagando para trabalhar durante aquela hora. Ok? Pode passar, gente. Comunicação interpessoal é muito mais do que palavras. Olha só, a comunicação face a face, 55% é linguagem corporal, 38% é o tom de voz, 7% são as palavras usadas. Isso lá da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Né? Para os implantodontistas, é a UCLA, né, que a gente usa. A postura, gestos, olhares, cheiros, sabores, tudo isso envolve, né, dentro da sua clínica, o atrativo daquele paciente. Né? Os 5 sentidos têm que estar envolvidos nisso, e muitas vezes a intuição nossa também. Pode passar, por favor. Talvez eu esteja muito rápido, mas é que eu estou preocupado com o horário. Nós começamos a nos tornar responsáveis quando compreendemos necessidades e desejos do outro e fazemos nosso melhor para atendê-los. Pode passar. Seu próximo nível pede um novo você. Isso aí é um exemplo que eu falo muito para os alunos de graduação, né? No primeiro período. Eu falo, botou o pé na faculdade, esquece a tua vida de ensino médio. Acabou. Você já tem que pensar como um cirurgião dentista. Então, você tem que mudar a cada nível. Ninguém vai na torcida do Flamengo com a camisa do Vasco e vice-versa. Nada muda se a gente não mudar. Então, vamos mudar. Isso faz parte. Eu falo que o marketing do teu consultório é muito importante, mas o teu marketing pessoal é mais importante ainda. Primeiro, faça o teu marketing pessoal. Depois, trabalhe o marketing do teu consultório ou da tua clínica. Pode passar. Conhecimento, atitudes e habilidades. Traduzindo aquilo lá. Conhecimento, saber o que fazer. Atitudes, querer fazer. Habilidades, saber como fazer. E é tudo questão de treinamento. Ah, eu não sei fazer um provisório bem. Vai treinar a fazer provisório. Você vai ficar bom. Pode passar. Tem uma frase boa, né? Não é você calçando a chuteira do Neymar que você vai jogar bola igual a ele. Né? Mas se você treinar bastante, quem sabe? E esteja preparado, por isso vai acontecer. Você vai irritar muita gente quando começar a fazer o que é melhor para você. E mais ainda, quando tiver sucesso com isso. Pode passar. Transforme seu cliente em seu vendedor. Não tem marketing melhor do que o teu cliente oferecer para um outro amigo o teu endereço. Fala, ó, procure a clínica do doutor fulano de tal. Procure o doutor fulano de tal. E, para isso, você tem que fornecer para ele uma gama de informações sobre seus produtos, seus serviços, para que ele, sem que mesmo perceba, seja capaz de vender corretamente a sua empresa para as pessoas do seu relacionamento. O que a gente faz com as camisas que já vem com a logo? Nós estamos fazendo propaganda de graça para aquela empresa. É no tênis, é na camisa, é no boné. Então, a gente tem que fazer isso para o nosso cliente do consultório, que ele faça a nossa propaganda lá fora, sem mesmo saber, mas ele está fazendo. O melhor marketing é esse. Ainda é aquele boca a boca. Funciona muito bem. Pode passar, por favor. 86% dos seus pacientes perdidos são causa do mau atendimento. Mau atendimento seu, pode ser. Mau atendimento da sua recepcionista, sim. Mau atendimento no telefone, sim. Então, a gente precisa avaliar também isso e treinar. Nós precisamos treinar o nosso pessoal de apoio. Eles não chegam na nossa clínica para trabalhar sabendo de tudo. Então, a gente tem que fazer um treinamento. E esse treinamento não é, vou treiná-los 1 mês e está pronto. Não, tem que ser repetitivo. Tem que treinar
tem que fazer um novo treinamento, tem que voltar, tem que relembrar, tem que pesquisar se o atendimento está sendo do jeito que a gente quer. Eu falo que o que derruba muita clínica, muito consultório, é a secretária. Ela pode fechar vários consultórios se ela quiser. É só ela começar a atender mal ou dizer que o profissional não está com a agenda aberta ou que está lotado e ela vai dispersando os pacientes. Então, a gente precisa ter esse entendimento com o nosso pessoal. Pode passar. Empreender é ver oportunidades onde os outros enxergam problemas. E olha que a imagem é muito boa. E a maioria realmente só enxerga problema. Né? Tem uma frase interessante: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Pode passar. Olha essa aí, esqueça a crise e crie dinheiro. Quem tem medo de mudanças não cresce. A gente precisa mudar. E muita gente está na zona de conforto. Zona de conforto não faz ninguém crescer. Já diz o nome, é conforto. Eu estou confortável ganhando 3 mil por mês. Então, fique. Mas não reclame depois. Pode passar. Se você é bom em algo, nunca faça de graça. Isso é outra frase chocante, né, que eu falo com os meus alunos muito isso. Falo assim, vocês vão se formar, e o que não vai faltar é aparecer parente que você nunca viu, dizendo para você tratar de graça porque ele é teu primo, é tua tia. E aí eu falo para eles assim, pergunta em que período da faculdade eles contribuíram na sua formação para que você possa fazer de graça para eles. Pode passar. Vocês conhecem a história do parafuso? Essa história do parafuso resume bem o que a gente está falando aqui. Uma empresa tinha 10 máquinas funcionando e cada máquina faturava 10 mil por dia. Então, eles tinham 100 mil de faturamento por dia com as 10 máquinas trabalhando. De repente, uma máquina parou. Parou, chamaram o técnico lá responsável, ele mexeu, um dia, 2 dias, 3 dias, 30 mil de prejuízo já e nada de botar a máquina para funcionar. Lá pelo 6º dia, já 60 mil de prejuízo, alguém virou e falou assim, por que o senhor não chama o Juquinha? O Juquinha conhece bem essas máquinas. Aí ele falou, então chama o tal do Juquinha lá que eu quero ver. O Juquinha chegou, olhou a máquina, enfiou a mão no bolso de trás, tirou uma chave de fenda, foi lá, apertou um parafuso, a máquina voltou a funcionar. Isso no 6º dia, ou seja, 60 mil reais de prejuízo. O dono da empresa virou para o Juquinha e falou, beleza, faz a nota aí de quanto que eu lhe devo. Aí o Juquinha passou para ele, R$1.000. Aí o empresário falou, você está maluco, rapaz? R$1.000 para você apertar um parafuso? Ele falou, não. Eu cobrei para apertar o parafuso, na verdade, R$1. Os outros 999 é para eu saber que parafuso apertar. Então, resumindo, eu posso extrair um siso em 15 minutos, como posso levar 2 horas. É mérito meu e o valor é o que eu dei. Ou para 15 minutos ou para 2 horas. É eu saber que parafuso eu vou apertar. Pode passar. Cirurgião dentista no Brasil, um estudo realizado em 2016 pelo IPEA. A profissão de dentista era a segunda mais rentável no país, ficando atrás apenas da de médico. E eu falo assim, melhor do que ser dentista, parece que é ser dono de clínicas dentárias, porque numa mesma rua abrem 2, 3, 4 do mesmo dono. Pode passar. Gosto muito dessa frase do Ricardo Novak. Não há mais espaço para dentistas e consultórios amadores. Tem que ser muito profissional. E é isso que a gente está passando aqui para vocês. Pode passar, por favor. Eu dou sugestões para gerir seu consultório. Né? Transformem o que for melhor para vocês. Tenha metas. Uma meta dispõe de 3 informações básicas. Objetivo da gerência, valor a ser atingido e o prazo para realização. Meta tem data. Se naquela data que você colocou, você não atingiu essa meta, mude a data e a meta continua. Meta tem que ter prazo.
Saiba que seu dinheiro tem um custo. Então, é aquilo que eu falei da nossa hora. Aquela hora tem um custo. Alguém tem que pagar por ela para você estar trabalhando ali. Tenha um negócio ao invés de ser o negócio. Essa frase é muito boa, mas nem sempre o dentista consegue fazer isso, porque acaba que nós somos o nosso negócio, a não ser os empresários donos de clínicas por aí. Conheça o novo perfil do cliente do século XXI, mais antenado, mais informado, mais exigente, menos fiel a você, novas expectativas de consumo, independente de classe social, buscam qualidade e valor. Olha essas duas últimas palavras, busca qualidade e valor. Então, o que a gente tem que mudar é o valor que e a do serviço prestado. E isso cabe somente a nós. Pode passar. Seu cliente hoje busca exclusividade, tratamento diferenciado, conforto, pontualidade e estética, né? Elevada, previsibilidade nos tratamentos, está o paciente está buscando o melhor para ele. Quem não gosta de ser bem tratado aonde chega? Mas aqui vai uma dica minha. Especializar, excelente. Eu sou especialista em periodontia. Ok. Mas você não pode deixar de conhecer a odontologia em si. E eu vejo muitos colegas que se especializam em determinada área e esquecem a odontologia. A ROF está acontecendo muito isso. Harmonização orofacial. Eu já ouvi aluno falando assim, quando eu me formar, eu não vou ser dentista, eu vou fazer harmonização. Olha a cabeça desse aluno. Então, gente, antes de ser especialista, seja cirurgião dentista. Eu gosto muito de falar uma coisa assim, para você tratar uma árvore, você precisa saber em que floresta ela se encontra. Então, é o mesmo caso nosso. Eu sou especialista, mas eu preciso conhecer a odontologia no todo. Eu não tenho que praticar toda a odontologia, mas eu preciso conhecer para saber indicar o tratamento correto para cada caso. Descubra por qual motivo seu cliente lhe procura. O que você faz que o atrai? Eu já posso afirmar aqui, o que mais vai atrair o teu cliente no teu consultório é o teu conhecimento. É o que você sabe realizar de resolver o problema dele da melhor forma possível. Defina seu público-alvo. Quando você começa a cobrar consulta, você começa a selecionar o seu público. Aquele paciente que vai em 10 dentistas à procura de preço, porque o dentista não cobra consulta, você já eliminou ele da sua lista. Ele não vai te aborrecer, ele não vai ocupar um horário seu. Por quê? Porque ele teria que pagar a consulta. Então, você já está mudando, né, o teu critério de escolha do paciente. Trabalhe em prol da qualidade e da satisfação do seu cliente. Pode passar, por favor, Sérgio. Conheça muito bem o que você se propõe a fazer. Invista diariamente em seu desenvolvimento profissional e pessoal. Seja honesto e conectado ao empreendedor de sucesso. Quem determina o tamanho do nosso negócio somos nós mesmos, e não importa o tempo de formado. Eu já ouvi muito falando, eu sou recém-formado, se eu for cobrar consulta, eu não vou ter paciente. Comece a cobrar, bote um valor que seja suficiente para pagar a tua despesa mensal, mas comece a cobrar e você vai ver que o paciente vai te respeitar, tanto por você cobrar, mas pelo que você está dando em troca da cobrança da consulta. Pode passar. Gosto dessa frase. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Pode passar. Ninguém consegue vencer pelo simples fato de ser talentoso. Deus nos dá o talento, mas é o trabalho que transforma o talento em gênio. Ana Pavlova. Pode passar. E aí a gente está terminando aqui. Desculpe se eu fui muito rápido, mas eu espero que tenha
aberto um pouco a mente de quem está nos seguindo aí, que coloque no papel, coloque em prática alguma coisa que eu falei aqui. E eu falo que tudo que a gente ouve ou vê, se a gente absorver 5%, já é lucro para a nossa vida. Foi um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer o Alexandre, quero agradecer o Sérgio. Tá? Estou à disposição de vocês. Tenho meus contatos aí. Quem quiser fazer pergunta, pode usar o WhatsApp. Eu fico a responder. Tá? Agradeço. Peço desculpa aí por ter atrasado a apresentação aí. Muito obrigado por tudo aí. Fala, professor Rogério. Claro que valeu a pena. Foi uma excelente aula de um assunto extremamente pertinente. Maravilha, né? Numa realidade que a gente vive hoje de intensas transformações, né? Ontem eu estava conversando com um paciente, quem teve a oportunidade de viver no século XX e vive no século XXI, a gente vê realidades muito diferentes, né? O senhor estava citando aí a situação da década de 90, eu fazia faculdade nessa época, a gente lembra de toda a situação que foi passada no governo da época, e o mundo era outro, né? O mundo era outro, né? E hoje é uma outra realidade, e realmente a gente vê que a turma hoje eu vou falar uma coisa tem aqui, que se ligar um pouquinho mais na situação de compromissos, né? Então, de cumplicidade, uma realidade que realmente a gente não está vendo hoje. Mas a palestra é extremamente pertinente, clara, objetiva, uma didática incrível, o senhor tem, maravilha. Agradeço muito aí a participação. Para a gente é uma gratificação muito grande, né? Toda batalha para fazer esse meeting, essa correria, nós resolvemos fazer ao vivo, né? Transmissão ao vivo, isso para a gente é um desafio bastante intenso. Não tem que se incomodar com o som que não entrava, a aula que não entrava, isso é assim mesmo. Isso aí só dá tudo certinho quando está editado, né? Aí dá certo. Professor Natal, muito obrigado. Eu não vou ver se tem alguma dúvida, o pessoal no bate-papo aqui, eu acho que não chegou a comentar nada. Mas vamos só dar uma olhadinha, pedir a licença do senhor aí para... Maravilha. O Matthew Thomas está mandando aqui parabéns para o senhor, né? Ele é da R Dental e está aqui só parabenizando. Mas valeu mesmo, muito obrigado pela participação aí. Para a gente foi muito, muito bacana. Eu agradeço. Estou à disposição aí, tá bom? Fico à disposição de vocês quando precisarem. Tá, joia. Agradeço. Agradeço muito mesmo, tá bom? Agora o professor Reinaldo, né? Professor Reinaldo já está lá, já está a posto já na nossa salinha lá. Ele já vai embarcar, tá bom? O Sérgio agora vai desconectar o senhor aí e a gente vai entrar com o intervalinho, né? E daqui a pouco a gente volta com o Reinaldo, tá bom? Uma boa tarde, muito obrigado pela participação.